Você vê pessoas que não falam de cruz, que não falam de sacrifício, que não falam de abrir mão, não falam de santificação. As pessoas falam do quê? Vem pro evangelho, que você vai ser rico, que você vai prosperar. Isso é mentira. Porque está na hora de você levantar a cabeça e deixar de ser um cristão mimimi, né? Eu tenho essa chamada lei Magnitsky, que chama morte financeira, né, para alguns. Saiba que no futuro vai ser exatamente assim. Se você não se submeter ao princípio do anticristo, não vai existir, você vai morrer no sistema. E o Donald Trump tem se levantado porque ele percebeu que se ele não fizer alguma coisa, ele vai perder toda a América Latina. Bom, meus queridos, eu sou o pastor Lamartine Pozzella, sou pastor da IA Church, fundador há muitos anos. Eu tenho 64 anos, sou casado com uma só mulher na minha vida toda, tenho uma só filha e 3 netos. Eu sou uma pessoa que ama Jesus e amo falar de Jesus. Quando você enfrenta uma dificuldade, se você é alguém forte espiritualmente, você passa por ela. A diferença de um cristão que conhece a Deus, que tem fé, que tem convicção de que Deus é com ele passa pela tribulação... Sai mais forte. Sai mais forte. Mas se o indivíduo é fraco, ele morre. Ele não subsiste, ele tira a vida, ele desiste, ele vai para a bebida, vai para as drogas. E o que eu vejo, Vilela, é que o mundo está debaixo de uma grande luta espiritual. Nós vamos falar isso mais especificamente para cima, mais para frente. Mas o que eu percebo é que, por exemplo, em países onde não existe liberdade, onde o evangelho é perseguido, as pessoas estão dispostas a morrer muitas vezes. Tem gente que fala que isso é mentira, mas existe muitos países onde tem perseguição. Que isso, né? Eu sigo o pessoal das Portas Abertas. Recentemente foram mortos 200 cristãos. Onde? Na Nigéria. Então, a verdade é que nesses lugares onde o evangelho não é livre, os cristãos são fortes. Mas em países onde a liberdade para se pregar o evangelho existe, como o Brasil, por exemplo, a gente tem visto que Satanás está trazendo um outro evangelho. O evangelho chega, mas chega também aquele evangelho falso, que é o joio. E esse evangelho falso, ele produz cristãos fracos, que se vier uma perseguição, esse povo não aguenta. Então, o que eu penso que está acontecendo do ponto de vista humano é que muitas vezes, até dentro das igrejas, as pessoas estão abdicando da Bíblia e procurando outras narrativas. Mas a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo em casa é como eu diferencio o joio do trigo nessa parte de É muito simples. Religião. A mensagem do evangelho é a mensagem da cruz. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome as suas cruzes e negue. Disso. Você vê pessoas que não falam de cruz, que não falam de sacrifício, que não falam de abrir mão, não falam de santificação. As pessoas falam do quê? Vem pro evangelho, que você vai ser rico, que você vai prosperar. Isso é mentira. Por quê? Porque uma teologia que só vale em alguns lugares... Jesus falando isso daí, ó. Não, Jesus nunca falou sobre... Vem aqui que você vai ganhar um carrão. Não é? Não tinha carro, né? Agora, você nunca ouviu pessoas vai ganhar falando sobre isso? Não, é o contrário, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se. Então, o evangelho de Cristo é o evangelho de negar-se, é de morrer para poder viver. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Né? Tem essa chamada lei Magnitsky, que chama morte financeira, né, para alguns. Saiba que no futuro vai ser exatamente assim. Se você não se submeter ao princípio do anticristo, não vai existir, você vai morrer no sistema você vai sair do sistema. Então, ou seja, hoje nós já estamos vivendo em tempos em que estas coisas já estão vislumbrando. Quero deixar claro aqui, tá, que eu não estou dizendo que o Donald Trump é o anticristo. Não, eu só estou dizendo, muito pelo contrário, eu acho que ele está lutando para que o mundo continue sendo livre, um mundo livre. Mas o que eu estou dizendo é que dentro de uma economia globalizada, quando chegar o tempo do anticristo, ele vai conseguir fazer com que as pessoas sejam desligadas do sistema se não se submeterem. Está na hora de você levantar a cabeça e deixar de ser um cristão mimimi. Eu acho melhor um camarada dizer eu não sou cristão do que um que se diz cristão, mas vive como se não fosse. Então...
essa sociedade que está enfrentando essas lutas que vão... Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. escalar para níveis maiores. Ela vai dividir os fortes e os fracos. Eu não estou falando de fortes fisicamente, eu estou falando de pessoas que nada pode demovê-las da sua fé e da sua convicção. Como eu posso saber, eu e todo mundo que está assistindo isso, eu estou buscando a Deus, eu estou tentando fazer o meu melhor, e vez ou outra eu erro, ou eu brigo com a mulher, ou eu deixo de dar atenção para o meu filho. Como que eu faço para continuar melhorando cada vez mais, sabendo que eu sou falho e que eu vou errar sempre? Porque dá uma sensação às vezes eu errei aqui. Não é só pedir desculpa. Tem aquela sensação, por que eu caí de novo no mesmo erro? Por que eu briguei no trânsito, sendo que eu sei que eu não posso me estressar no trânsito? Por que eu errei de novo e não fiz tal coisa? Como que é? Por que a gente... Qual que é o trecho da Bíblia que fala o bem que eu... É o Paulo, Romanos capítulo 7. O querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Então... Porque quando eu quero fazer o bem, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. A gente sabe o que é essa guerra entre carne e espírito vai durar enquanto houver vida. Só que quanto mais você busca Deus, você começa a vencer. Eu sou um cara italiano. Você me contou, seu passado, sanguíneo. Você era um cara de briga. Não, até hoje. Não consigo te imaginar bravo. Do nada eu posso sair no trânsito, por exemplo. Eu também, eu tenho que me controlar. Já faz uns 20 anos, né, que eu não faço mais nada disso, até porque eu tô mais velho, eu vou apanhar. Mas eu saía, chutava a porta. A minha filha hoje tem 38 anos, ela fala, pai, até hoje eu tenho trauma de trânsito de ver você sair. Eu já era pastor. Sério? Só que eu não era aquele santarrão. Eu chegava e contava na frente do púlpito. A última vez que aconteceu, eu estava com um amigo, discípulo, o Mário. Um beijão pro Mário, até fez uma operação do coração agora. Eu tinha ido almoçar no shopping Vila Lobos com ele. E eu vindo, contando as bênçãos e tal. Eu devo ter feito alguma barbeiragem que o cara passou e mostrou o dedo do meio. Ah, aí já sobe o sangue. A hora que parou no farol, eu abaixei o vidro, olhei pro cara e falei, sai daí que eu vou te matar, seu desgraçado. Só que entre ele e eu, tinha o Mário olhando pra mim com um olho desse tamanho. Naquela hora o Espírito Santo falou, bonito, hein? Que belo testemunho de um pastor. Aí eu falei, Mário, me perdoe, nunca mais aconteceu. Aí eu falei para Deus, vou fazer um voto, nunca mais eu vou brigar no trânsito. Agora, qual é o segredo para você vencer, Vilela? Qual? Primeiro, você se humilhar perante Deus. Se confessarmos os vossos pecados... Primeiro é confessar. Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Eu falo para Deus todo dia, Senhor, eu quero ter um bom testemunho, me ajuda naquilo que é minha fraqueza. Me ajuda quando eu errar, que eu possa admitir o meu erro e procurar a pessoa que eu ofendi. Essa é a atitude que Deus espera. E na fraqueza, na humilhação, é que Deus te exalta. Porque hoje a gente vive num tempo em que as pessoas que se acham duronas, elas nunca dão um braço a torcer, elas nunca admitem o seu erro. Mas é o contrário. É quando eu me humilho na presença de Deus, a Bíblia diz, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. E aqui eu queria dizer que hoje fica evidente que nós estamos lutando com dois sistemas. A guerra da democracia com sistemas autoritários. Isso está ficando cada vez mais evidente. No mundo inteiro. Não é, isso é no Brasil, não, é no mundo inteiro. Você vê a guerra de Irã com Israel. Pois é. Israel é uma nação totalmente democrática. É a única nação democrática no Oriente Médio. É uma ilha lá, né? E do outro lado, você vê um Hamas, você vê um Hezbollah. Irã, o Hezbollah, os Houthis. É tudo fundamentalista que se você não crê como eu te mato. E no caso, por exemplo, de Israel, ainda tem pior. O Irã cansou de dizer de todas as maneiras que eles iam lançar Israel no mar. Agora,
Essa guerra é uma guerra que está expandindo de tal maneira que eu quero contar para vocês do quase atentado que eu sofri. Como foi? Teve o primeiro período da manhã, no período da tarde eu trouxe a primeira mensagem. Quando eu terminei, vieram e me tiraram dali, meio que rápido, e me levaram para uma sala, assim, atrás do palco. E me deixaram ali 10 minutos. Não, pastor, fica aqui descansando um pouquinho. Eu achei estranho. E aí eles vieram e me contaram. Tinha 4 iranianos que tinham se inscrito. Estavam lá atrás assistindo, todos eles com umas bolsas iguais. Diz que eles não ouviram uma palavra do que eu falei, estavam muito tensos. Na hora que eu saí para trás do palco, eles acharam que eu estava indo embora. Eles levantaram, o salão ficava no primeiro subsolo do hotel. Eles saíram rapidamente atrás de mim. Quando eles não me acharam, tinha 2 escadas diferentes que levavam ao térreo. Sim. Eles se dividiram e foram atrás, como se fosse para me encontrar. E o meu pessoal foi atrás. Chegou lá, eles conversaram um com o outro e tal, e foram embora. Um dos rapazes que estava lá, é muito bom a internet, como tinha foto, eles tinham se inscritos. Os camaradas tinham vindo de Lisboa, 3 horas da cidade do Porto. Eu estava no Porto. Agora, o que eles foram fazer ali? Não eram cristãos, não ouviram uma palavra, estavam com cara tensa, com bolsas iguais. Eles falaram para mim na hora: pastor, pode não ser nada, mas pode ser que eles viessem com uma intenção ruim. Vai embora. Eu tive que sair do hotel às pressas. Meu Deus. Eu tinha um voo na segunda-feira para Milão, de Lisboa. Eu saí do Porto, fui para Cascais, não avisei para ninguém onde eu ia, e depois antecipei um dia a minha viagem para Milão. Fui no domingo ao invés da segunda. Mas eles disseram, eles estavam com cara muito tensa. Agora, que 4 camaradas iranianos estavam ali juntos, vindo de Lisboa para assistir uma palestra de um cristão? Então, eles falaram, olha, não dá para você correr o risco, porque e se for alguma coisa? Se dentro daquelas bolsinhas tivessem arma? Acabou, bastava um te dar um tiro e já era. Então, eu penso assim, Vilela, que nós não podemos fechar os olhos e não acreditar que isso pode acontecer no Brasil, porque pode. Pode, a gente percebe claramente que existe um viés de tomar a América Latina e fazer da América Latina o quintal da China, porque hoje a guerra maior que existe é China e Estados Unidos, é a nova Guerra Fria. Só que no tempo da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra, era diferente, porque o mundo não era globalizado. Era Rússia versus Estados Unidos, só que você não tinha nações do mundo inteiro aderindo a esses blocos maiores. Hoje já está assim. Você vê de um lado a OTAN, a Europa, do lado da Ucrânia, mas você vê a Rússia sendo apoiada pelo Irã, pela Coreia do Norte, né, pela China. E o Donald Trump tem se levantado porque ele percebeu que se ele não fizer alguma coisa, ele vai perder toda a América Latina. A China está investindo em infraestrutura pra caramba no México. Por quê? O que eles querem? Eles querem fazer as suas fábricas dos seus carros elétricos no quintal dos Estados Unidos. Agora, se os americanos não perceberem que isso vai desestabilizar o próprio país deles, o que o Trump está fazendo? Olha, se vocês caminharem por aí, eu vou botar as taxas. É a taxa que vem. Então, esta é a primeira maneira que ele tem de coibir. Mas essa guerra, o destino dela, eu penso que nós temos que orar, porque não é pela força do braço somente. Eu acho que tem que se posicionar. Porém, se a igreja não dobrar o joelho, não jejuar e não orar, nós podemos viver tempos muito difíceis. Eles, pois, é a guerra final, né? Sim. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Tá falando do anticristo, tá? Os cristãos vão vencer o anticristo por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, Deus vai levantar um grupo de pessoas que amam tanto a Jesus,
e que vão vencer o espírito do anticristo por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que quebra todos os poderes das trevas. Os demônios estremecem diante do sangue de Jesus. Mas não é só o sangue de Jesus. Isso é o que Jesus fez. Fala do sacrifício dele. Fala da palavra do seu testemunho. Então, quando um cristão, Vilela, ele testemunha a palavra de Deus, ele é imbatível. Eu tenho uma frase que diz que um cristão no centro da vontade de Deus, ele é imorrível. Enquanto não chegar a hora de cumprir o seu propósito, ninguém pode matá-lo. A Polidianoski, tomara que eu tenha lido certo, ela está falando isso aqui o seguinte: poderia falar como devemos nos preparar de forma prática se a economia ruir até 2028/2029, mudar o governo e ele ter tempo de fazer algo para recuperar? Como devemos fazer na prática? Como é que ela chama? É Polidianoski. Polidianoski. Eu creio que a Igreja de Cristo vai ser arrebatada antes disso acontecer. Ela vai ver o processo que vai levar ao levantamento do anticristo, mas vai ser arrebatada, tá? Agora, nem todo mundo vai ser arrebatado. Muita gente que pensa que é, mas não é, vai ficar. E aqueles que ficarem vão ter que lidar com o sistema. Nessa época, não vai ter jeito, porque quando o anticristo vier, a Bíblia diz que ele vai reinar por 7 anos. E durante esses 7 anos, ele vai perseguir, vai matar, vai fazer com que muita gente se submeta a ele, o adore. E no final desses 7 anos, Jesus vem e acaba com tudo isso. E aí vai estabelecer o seu reino de paz, de justiça e de equidade.